de Paulo relatado, o primeiro sermão que Paulo vai pregar, que a gente tem mais detalhes dele. Claro que Paulo já havia pregado outros sermões nesse momento, é claro que Paulo vai pregar muitos outros depois, mas esse que nós temos relatado nos dá uma excelente ideia do que Paulo pregava. Mas só como contexto, irmãos, para a gente entender um pouco, o que está acontecendo aqui? Paulo saiu de Jerusalém com Barnabé e com João Marcos, e eles vão realizar aquilo que vai ficar conhecida como a primeira viagem missionária. Eles saem, vão a Chipre, e agora eles estão na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, aquela região para quem Paulo vai, algum tempo depois, pouco tempo depois, escrever a carta que nós conhecemos como a Epístola aos Gálatas. Então, Paulo vai escrever para o povo dessa região onde ele está. Aqui, João Marcos já não está mais com ele, nós temos Paulo, temos Barnabé, nessa continuação da viagem, e eles então chegam a essa região, e nessa região eles vão então apresentar o evangelho como eles faziam sempre. Qual era a estratégia de Paulo nesse primeiro momento? A estratégia de Paulo era ir às sinagogas. As sinagogas eram lugares como esse, onde judeus que viviam fora de Jerusalém se reuniam. Então, nesse lugar, quem que se reunia? Basicamente, judeus que haviam nascido no local onde a sinagoga estava ou não, de repente judeus que vieram de Israel e que estavam ali naquela nova localidade. Outro grupo eram os convertidos ao judaísmo. Eram pessoas de outras nacionalidades, não eram judeus de nascimento, mas haviam se convertido ao judaísmo, ou como nós conhecemos, o judaísmo, e que então faziam agora parte da sinagoga. Nós também tínhamos os tementes a Deus. Os tementes a Deus eram aqueles que não eram judeus de nascimento, mas ainda não tinham passado pelo processo não da conversão, mas de se tornarem ali convertidos ao judaísmo, no sentido de passarem pela circuncisão e pelo compromisso de seguirem a lei de Moisés. Nós também tínhamos um quarto grupo, que eram aqueles que estavam se aproximando dessa mensagem, e que ali visitavam a sinagoga para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Paulo vai se dirigir basicamente aos judeus, e ali ele vai inserir os convertidos ao judaísmo também, porque eles fazem parte disso, e aos tementes a Deus, aqueles que ainda não haviam abraçado o judaísmo de uma forma plena, passado por todos os rituais de iniciação. Então Paulo vai a uma sinagoga onde pessoas que têm familiaridade com o Antigo Testamento, como nós conhecemos, se reúnem. E ali naquele momento elas liam trechos do Antigo Testamento, elas tinham um sermão ali, eles tinham orações, eles louvavam a Deus, eles ofereciam uma espécie de culto, muito semelhante inclusive ao que nós temos hoje. Mas, claro, dentro de todas as suas particularidades e sempre com muitos rituais envolvidos. O judaísmo tem sempre muitos rituais em torno. O que acontecia e que era comum? Que judeus que viessem de outras localidades fossem convidados para dar uma palavra, uma saudação, uma palavra de encorajamento. Talvez daí venha a ideia de pessoas darem saudações nas igrejas, mas vindo daí ou não, o fato era comum na sinagoga. E Paulo e Barnabé são convidados a, se tivessem uma palavra de encorajamento, que trouxessem ali ao povo. E Paulo, então, prega o seu sermão. Nós, obviamente, temos desse sermão um trecho dele, Obviamente, Paulo pode ou não ter desenvolvido mais a ideia, mas o que nós temos ali é a coluna dorsal, a parte central, ou a parte principal daquilo que é o sermão que Paulo vai pregar. E Paulo, então, pregando esse sermão, ele vai, no final dele, despertar a atenção de outras pessoas que desejam e que desejavam conhecer um pouco mais sobre o que Paulo estava falando. Mas o que Paulo pregou? Antes de mais nada, irmãos, é importante dizer que a mensagem de Paulo ela é muito semelhante, tanto à mensagem que Pedro vai pregar lá no dia de Pentecostes, e que Pedro vai pregar numa segunda vez para um outro grupo,
e que Estevão vai pregar também. Ela é muito semelhante. Isso nos dá uma ideia de que a pregação do evangelho na igreja primitiva, ela tinha um modelo. Ela seguia um modelo, não um modelo absolutamente engessado, mas ele seguia uma construção compreendida por aqueles que eram os primeiros pregadores como a ideal para aquele momento. Nós não podemos esquecer que eles estavam basicamente lidando com pessoas que já tinham um mínimo de aproximação com a mensagem que nós conhecemos como Antigo Testamento. É claro que o que Paulo vai fazer é levar essa compreensão de que o Antigo Testamento deságua em Jesus Cristo, se completa em Jesus Cristo. O ápice de toda essa mensagem é o próprio Jesus Cristo. É isso que Paulo vai construir com a sua mensagem. Mas o que eu queria essa noite, irmãos, não era que nós olhássemos, analisássemos cada fala de Paulo, porque seria muito interessante, inclusive, se nós olhássemos aquilo que nos foi legado, né? Lucas escreveu, dirigido pelo Espírito Santo, então o que nós temos é aquilo que realmente nos dá uma compreensão plena do que era a mensagem que eles pregavam. Mas o que Paulo pregava? Que evangelho era esse? Que tipo de mensagem era essa? Nós já fizemos esse mesmo olhar para Pedro, quando Pedro prega a sua mensagem, a gente também olhou sobre como Pedro enxergava o Evangelho. E é algo muito semelhante que nós vamos encontrar em Paulo. É claro que Paulo, num momento futuro, ele vai se dirigir quase que ou exclusivamente aos gentios, e aí é claro que sua linguagem precisa de um pouco mais de explicação sobre aquilo que não era comum ao gentio, mas nesse momento não, ele tem uma reunião de pessoas que tem uma mínima afinidade com o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então Paulo vai pregar. E aí eu queria destacar algumas características dessa mensagem de Paulo. A gente poderia destacar diversas, eu escolhi 3, porque eu creio que dentro dessas 3 a gente consegue ter uma visão mais ampla daquilo que Paulo vai pregar. Em primeiro lugar, eu queria destacar o seguinte: o evangelho que Paulo está pregando é a história da graça de Deus ao seu povo. O que Paulo está pregando não é outra coisa senão um Deus que age graciosamente no meio do seu povo ao longo da história. O evangelho de Paulo, e aqui ele vai nos ensinar muitas coisas. Ele vai nos ensinar, por exemplo, que o evangelho não é algo que deveria ser surpresa para os que conhecem o Antigo Testamento. Não deveria ser, porque ao longo da história, tudo que Deus faz é conduzir essa mesma história para que ela culmine em Jesus Cristo. Então, quando todas as ações que vão se desenrolando, toda a história vai se desenrolando, ela vai sendo conduzida para Jesus Cristo. Não deveria ser surpresa para ninguém. Ouvir de Jesus Cristo, para essas pessoas que tinham aquele conhecimento, não deveria ser surpresa nenhuma. E para nós também deve nos trazer segurança que o Evangelho não é a invenção de alguém em determinado momento da história. Não é uma espécie de tentativa de consertar alguma coisa que não funcionou, de trazer uma nova doutrina como se ela surgisse do nada. Ao contrário, o Evangelho nada mais é do que o ápice da mensagem que Deus apresenta para a humanidade desde a sua criação. Ela não é novidade. Só chegou o momento de Deus revelar essa mensagem, mas ela não é nova, porque Deus anuncia essa mensagem para a eternidade desde que a humanidade existe. Não há novidade nisso, não é novo. Eu sempre brinco dizendo que o Evangelho não é o plano B de Deus, como se ele tivesse tentado através de Moisés, não deu certo, através da lei de Moisés, não deu certo, então vou enviar meu filho porque não deu certo. Não é isso. Paulo deixa muito claro dizendo que a única intenção da lei era deixar ainda mais clara a incapacidade humana de obedecê-la. Deixar ainda mais claro a incapacidade humana de viver de forma correta diante de Deus. Ele diz que a lei serviu de tutora, a lei
manteve o povo sobre determinado limite até que o evangelho viesse e fosse a mensagem completa. Uma outra lição aqui, irmãos: o evangelho não é sobre um Deus desejoso de punir, não é sobre um Deus irado, que está disposto a fazer o mal, mas é sobre um Deus que oferece salvação, é sobre um Deus que derrama graça, é sobre um Deus que ao longo de toda a história suporta o seu povo de forma graciosa. E aí, quando Paulo vai contando a história, ele chega a dizer: Deus os aturou no deserto durante todos esses anos. Porque Deus, quando de forma miraculosa tira o povo do deserto e os conduz em direção à terra prometida, naqueles 40 anos o povo murmura constantemente, o povo rejeita Deus constantemente. Deus, de forma graciosa, vai conduzindo o seu povo. E ao longo de toda a história, nós vamos sempre encontrar um povo incapaz de caminhar em plena santidade e um Deus gracioso que conduz o seu povo em direção às promessas que Ele tem. O Evangelho, irmãos, ele é história da graça de Deus. Ele é a história de um Deus gracioso lidando com um povo rebelde. É a história de um Deus bondoso lidando com um povo que o rejeita, um povo que o desobedece, um povo que não consegue se comportar de forma santa. Mas um Deus que continua graciosamente conduzindo o seu povo em direção a essa santidade. Aqui nós podemos aprender também que o Evangelho é a história de um Deus que não abandona o seu povo, de um Deus cujo amor é incondicional, cuja aliança é verdadeira. Quando nós olhamos para tudo o que o povo fez, você imagine alguém fazendo algo parecido com você. Você ainda manteria o relacionamento com essa pessoa? De forma alguma. Todas as vezes em que o povo teve a oportunidade, o povo rejeitou obedecer a Deus. Todas as oportunidades que existiram, o povo aproveitou, agarrou-as, não as deixou passar. O povo nunca perdeu uma oportunidade de desobedecer a Deus. E Deus continua sendo fiel à aliança que Ele fez, de tornar esse povo um povo digno do seu nome. Deus permanece fiel à aliança que Ele faz, de tornar esse povo um povo santo, um povo seu, um povo irrepreensível para que seja apresentado diante dEle. Deus não abandonou esse povo, mesmo nos dias mais sombrios desse povo, mesmo nos dias em que o povo não tinha absolutamente nenhuma alegria em se relacionar com Deus, nenhum desejo de estar com Deus, ainda assim Deus sustenta esse povo. O Evangelho de Paulo, irmãos, é um evangelho de um Deus santo, de um Deus justo, mas é um evangelho também de um Deus gracioso, um Deus que escreve uma história de graça diante do seu povo. E essa é a mensagem que Paulo está apresentando aqui. Uma segunda questão que eu gostaria de chamar a sua atenção é que, quando Paulo prega, o Evangelho é sobre salvação em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, talvez isso pareça tão simples para nós, mas não é simples na cabeça das pessoas. Para a grande maioria das pessoas, qualquer aproximação de Jesus é realizada por uma necessidade. E essa necessidade raramente é a salvação da sua alma. E o que Paulo está deixando claro aqui é que, ainda que nós nos aproximemos de Deus em busca das nossas necessidades, daquilo que é importante para nós, de nós termos capacidade, condição de lidar com as nossas responsabilidades, ainda que a gente busque a Deus em tudo isso, nada disso é central na mensagem do Evangelho. Tudo isso são bênçãos complementares, são bênçãos graciosas, é um agir bondoso de Deus sobre o seu povo. Mas a essência da mensagem, a essência do Evangelho é:
o homem precisa de salvação. Enquanto o homem não consegue compreender a sua necessidade de salvação, ele é incapaz de compreender o Evangelho. O Evangelho não pode ser compreendido enquanto não se compreende a necessidade que cada ser humano tem de salvação. E é por isso que nós ouvimos tanto em pessoas dizendo, e pessoas falando sobre a bondade do homem, sobre como eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não tento fazer mal para nenhuma pessoa, e por conta disso, a pessoa se acha, se considera justa, ou se considera nela méritos para receber do Senhor alguma bondade. E que Paulo está dizendo aqui claramente, Paulo está pregando para religiosos. Paulo não está pregando para pessoas que não olhavam para Jesus. Paulo não está pregando para pessoas que não sabiam quem era Jesus. Paulo não está pregando para pessoas que não conheciam a Deus. Paulo está pregando para pessoas que se reuniam para falar, para cantar, para orar a Deus. E ele está dizendo, você precisa de salvação. Porque aquele povo tinha uma compreensão muito clara de que por fazer o que fazia, eles estavam bem diante de Deus. Que por cumprir determinadas regras, que por seguir determinados rituais, por se abster de determinadas comidas, por guardar determinados dias, Deus estava satisfeito com elas. E elas então se consideravam em paz com Deus. Mas Paulo vai dizer que não, que fora de Cristo, nenhum ser humano está em paz com Deus. Que fora de Cristo, nenhum ser humano deve ter paz em sua consciência. Que nenhum ser humano fora de Cristo deve estar tranquilo com relação à sua eternidade. Ao contrário disso, é só em Cristo Jesus que nós encontramos verdadeira paz. E Paulo vai falar isso, vai dizer que tendo sido, pois, justificados em Cristo, temos paz com Deus. É só sendo justificados em Cristo que o nosso coração pode estar em paz. O Evangelho de Paulo é sobre salvação, irmãos. E que Deus nos guarde de perdermos isso de vista. O Evangelho não é sobre o que Ele pode nos dar. O Evangelho não é sobre as bênçãos que estão sobre nossas vidas. Não é sobre o seu cuidado, ainda que tudo isso faça parte. Mas tudo isso é após, tudo isso acontece depois. Tudo isso é consequência do fato de nós sermos filhos. De nós em Cristo termos encontrado salvação. Sem salvação é impossível que o nosso coração esteja em paz. E o Evangelho de Paulo é sobre isso. É aquele Evangelho onde Paulo está dizendo assim, não se engane. O fato de você ter uma conduta moral respeitosa, não faz de você um salvo. O fato de você ter um padrão moral elevado, não faz de você um salvo. O fato de você cumprir determinados rituais religiosos, talvez ensinados a você desde a sua infância, não fazem de você um salvo. Uma pessoa só pode encontrar salvação para a sua alma se ela depositar sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outra forma de um ser humano encontrar a salvação. E se você olhar, irmãos, a história das religiões é a história da busca do homem para estar em paz com Deus. E cada religião busca um formato diferente de rituais, de conceitos morais, daquilo que se faz ou que não se faz, para que dentro disso aquela pessoa tenha a sua consciência aplacada de uma possível ira de Deus. Mas nada disso consegue trazer paz ao homem. Nada disso consegue colocar o coração do homem em paz. E nada disso traz ao homem méritos diante de Deus. Não é o esforço humano, é a obediência de Cristo, é a obra de Cristo. Não é a capacidade humana de obedecer, mas é a bondade de Cristo, é a graça do Senhor. É nisso que está a salvação. E a gente não pode esquecer, irmãos, o Evangelho pregado, ele sempre será sobre salvação.
O evangelho pregado, ele não pode ser sobre sua vida vai mudar, sobre seu casamento vai melhorar, suas finanças vão crescer, sua vida profissional vai se desenvolver. Ainda que tudo isso possa acontecer, nada disso é mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do evangelho é sobre todo ser humano precisa de salvação. Enquanto nós temos essa ideia distorcida de que um conceito moral elevado é sinônimo de uma espiritualidade elevada, nós achamos que não precisamos de salvação. Mas eu sou tão bom, eu nunca passei por cima de ninguém lá no meu trabalho, eu nunca maltratei ninguém, eu nunca traí ninguém, eu nunca devia ninguém, eu nunca nada, eu nunca nem uma multa de trânsito eu levo. Muito bem, você tem uma realidade moral elevada, você tem um conceito moral elevado, você tem uma conduta na sociedade ilibada, parabéns por isso. Só que isso não se converte em salvação, porque salvação não é sobre o que você faz, salvação é sobre o que Jesus fez. É aí que a salvação é alcançada, naquilo que Jesus fez, no fato dele ter morrido em seu lugar, para que a culpa do seu pecado não fosse colocada sobre você, mas foi colocada sobre Jesus, para que nós fôssemos justificados diante de Deus pela obra de Jesus Cristo. E a nossa obra é crer em Cristo Jesus. Crer que a obra dele é suficiente para a minha salvação, mesmo quando os meus conceitos morais elevados e tudo aquilo que eu gostaria de fazer corretamente não são alcançados. Ainda assim, ali, Cristo Jesus é suficiente para a minha salvação. É sobre isso que Paulo está pregando. Paulo está pregando sobre que bom que vocês estão reunidos no nome do Senhor. Que bom que vocês creem em Deus. Que bom que vocês têm até um local. Ele está dizendo isso para os da sinagoga. Tem até um local para se reunir aqui. Que maravilhoso. Só que eu vim trazer uma mensagem para que você não confie nisso, para que você não descanse nisso, mas para que você entenda que você precisa colocar sua fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que o Evangelho exige uma resposta. É interessante o jeito que Paulo termina essa mensagem dele. Quando Paulo termina a mensagem, ele diz: olha, não façam como seus antepassados, não façam como os escarnecedores, que ouviram a mensagem e a rejeitaram. Paulo está clamando aquele povo a tomar uma decisão. Paulo ali faz não um convite, mas conduz aquelas pessoas à compreensão de que a partir dali ela precisa agir. Paulo não deixa essas pessoas confortáveis. Paulo diz: olha, o evangelho que eu estou pregando é o desenvolvimento de uma história de um Deus bondoso, gracioso, que não abandonou o seu povo, mas que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é sobre salvação. Então, não importa o que você tem ou não tem, não importa o que você terá ou deixará de ter, sobre a sua alma, você depende de crer em Jesus Cristo. Essa é a mensagem da salvação. E ele diz: agora que você sabe tudo isso, você precisa tomar uma decisão. E você tem um péssimo exemplo, o exemplo de outras pessoas que ouviram e rejeitaram essa mensagem. Um exemplo de outras pessoas que ouviram a mesma mensagem de salvação e que ao invés de abraçar essa mensagem, deixaram essa mensagem, rotularam essa mensagem de tola, de loucura, de incapaz de ser verdadeira. E agora vocês têm uma decisão para tomar, e a decisão que vocês precisam tomar é: o que você faz com essa mensagem? Você deposita a sua confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou você rejeita essa mensagem porque você acredita que os seus conceitos morais são suficientes para lhe trazer salvação? E é isso que Paulo vai falar, sobre um evangelho que exige resposta. O evangelho de Paulo não é aquele evangelho: o importante é crer em Jesus, o importante é confiar. Não, o evangelho
que Paulo está pregando é um evangelho que exige uma postura, uma atitude, exige uma resposta. Qual é a sua resposta? Eu creio, confio e deposito a minha fé em Jesus Cristo, meu Senhor, ou não, está tudo bem, eu não preciso de um Salvador. Porque os moralmente corretos, eles sempre vão entender a sua não necessidade de um Salvador. Eles sempre vão entender que o que eles são, o que eles fazem, é suficiente para que Deus se agrade deles. E não é. Não é. Porque a Bíblia deixa muito claro que quando alguém quebra um ponto da lei, quem quer viver pela lei, tem que entender que quando você quebra um ponto da lei, você quebra toda a lei. Que você é culpado por quebrar um único ponto da lei, não toda a lei. E isso é muito simples da gente entender. Vou dar um exemplo. Você tem um código de trânsito. E aí o código de trânsito lá tem diversos artigos. Se você quebrar um único código desse artigo de trânsito, você será punido por ele. Não importa se todos os outros você obedeceu. E nem importa por quanto tempo você obedeceu. Talvez você tenha habilitação há 30 anos, há 40 anos e nunca tomou uma multa. O dia que você passar no radar acima da velocidade, ou seja, descumprir essa lei de trânsito, o que vai acontecer com você? Você vai tomar uma multa. E talvez você diga, mas a vida toda eu andei tão corretamente. Mas agora você não andou. Um único ponto quebrado, uma única infração conduz à punição. É claro que quando a gente está falando de salvação é muito mais amplo e muito mais profundo do que isso. O que a Bíblia diz é que quem quer viver de acordo com a lei de Moisés, com todos os mandamentos de Moisés e quebrar um único desses mandamentos, ele é culpado como se tivesse quebrado toda a lei. A Bíblia diz claramente que o que afasta o homem de Deus, o que cria um abismo entre o homem e Deus, são os pecados do homem. Então o pecado ele é capaz de afastar o homem de Deus. Não importa quão moralmente elevada seja a sua conduta, ou por quantos anos ele manteve uma conduta elevada, todos os seres humanos pecaram. Isso é ponto pacífico nas Escrituras. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí Paulo está dizendo, e agora se exige uma resposta. E a nossa resposta não pode ser uma resposta passiva. Não pode ser uma resposta, uma não resposta. A gente precisa responder. A resposta é, sim, eu coloco a minha confiança em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e deposito minha fé nele, porque eu preciso de um Salvador. Ou não, eu não preciso de um Salvador. Eu estou bem, meu conceito moral é elevado, todo mundo olha para mim e sabe que eu sou boa gente. Essa é a nossa resposta. E é assim, principalmente, irmãos, é o Evangelho que nós devemos pregar. O que Paulo está nos ensinando não é um Evangelho só para nós, mas principalmente um Evangelho, como nós devemos pregar esse Evangelho. Primeiro, Paulo faz uma conexão ao longo de toda a história. O Evangelho não é algo novo. O Evangelho não é algo que surgiu em Israel. Muitas vezes foi-se dito isso. Tem os judeus lá trazendo um assunto novo. As Escrituras mostram isso, estão trazendo lá uma doutrina nova, como se fosse algo novo que surgiu do nada. Não. O Evangelho tem uma história desde a criação, aliás, antes da criação, mas para nós, compreendendo a partir da criação, esse Evangelho é anunciado e desenvolvido até que Cristo Jesus chegue. Isso nós precisamos apresentar na pregação do Evangelho. Nós também precisamos lembrar o que é o Evangelho, é sobre salvação. É sobre a obra de Jesus ser suficiente para que nós encontremos salvação. E por fim, esse Evangelho exige uma resposta. Não está tudo bem não responder. Não tem negocinho de eu plantei a semente, vamos ver a semente crescer. O Evangelho exige uma resposta. Ele exige uma resposta àquilo que se ouviu. E é assim que Paulo pregava o Evangelho, é assim que Pedro pregava o Evangelho, é assim que Estevão pregou o Evangelho. Um Evangelho claro, limpo, genuíno. Um Evangelho que não buscava convencer, mas buscava informar. E através dessa informação as pessoas respondiam. Um Evangelho que não buscava aplacar egos, não buscava fazer pessoas se sentirem bem, mas buscava pessoas terem uma nova vida, uma nova realidade, uma nova história. É um Evangelho que apresentava uma nova vida para os que o abraçavam. Esse era o Evangelho segundo Paulo, irmãos.
Esse é o evangelho que Paulo anunciava, esse é o evangelho que nós devemos anunciar, e esse é o evangelho que nós devemos crer. Nós não podemos ficar abraçados num evangelho que apresenta um Cristo irreal, um Deus irreal. O Deus que muitas pessoas creem hoje é um Deus criado em sua própria mente. É um Deus que satisfaz muito mais os desejos do que cada um gostaria que um Deus fosse, do que um Deus real que se revelou. E o Deus que nós devemos crer é aquele que se revelou nas Escrituras, para que todos nós pudéssemos chegar à salvação. Amém? Que essa mensagem do Evangelho seja a mensagem dos seus lábios, e que essa mensagem do Evangelho seja a mensagem guardada no seu coração também, para que esse Evangelho que nos é apresentado e que muitas vezes é colocado de forma tão incorreta ao nosso redor, não nos abrace, não nos permita crer dessa forma, de uma forma tão incorreta, mas ao contrário disso, a mensagem do Evangelho nos dê graça para que a gente coloque a nossa confiança em Jesus e somente em Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua graciosa, bondosa e poderosa mensagem do Evangelho, Deus. Nós te louvamos porque nessa mensagem nós encontramos salvação, nós encontramos tua graça, nós encontramos o teu amor, nós encontramos nova vida. Nessa mensagem nós encontramos a fé de que o Senhor e a tua obra são suficientes para que nós sejamos recebidos pelo Senhor como filhos. Muito obrigado, Deus, por ter nos dado essa grandiosa salvação e por ter nos dado também essa mensagem de boas notícias, de boas novas, boas notícias de que nós precisamos sim de salvação para a glória do teu nome, Deus. Amém. Amém.